Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, Criptomoedas e Cibersegurança. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. E vamos aqui então para a nossa aula de criar partições no seu HD ou no seu no HD externo ou pendrives. Então, o que acontece? A gente já tem aqui no nosso guia, né? Você vem aqui em privacidade online e você tem o nosso guia de privacidade e cibersegurança, onde você tem aqui guia Linux para iniciantes. Então a gente já aprendeu neste guia como instalar o Debian no HD interno do computador ou do laptop criptografado, ou seja, vamos usar o Debian criptografado com LVM Lux 2. Agora a gente tem pendrives, são mídias de armazenamento, e temos HDs externos, né? Aquele que você se conecta via USB no seu computador, no seu laptop, etc. Eu posso criptografar o HD inteiro ou pendrive inteiro, mas eu também posso dividir, né? Criar divisões, que é chamado de partições. E posso ter partições de diferentes sistemas de arquivos e posso ter partições criptografadas e outras não. Então, algumas partições você pode deixar sem criptografia nenhuma, porque são arquivos fúteis, são arquivos públicos. Por exemplo, os meus vídeos que vão para o YouTube, eles são públicos. O backup que eu gravo, eu posso deixar ele sem criptografia numa partição específica para gravar os backups dos meus vídeos do YouTube, porque é público, então não são informações sensíveis, confidenciais. E é mais fácil também para eu recuperar, né, para eu fazer a recuperação, porque pode ser que eu perca a senha, pode ser que a senha não entre por algum erro, etc. E daí eu tenho a partição sem criptografia nenhuma para pegar esses dados. Agora, quando os dados são sensíveis, você tem que criptografar e guardar ele em uma partição, ou no HD inteiro, ou no pendrive inteiro, criptografado para proteger os dados, tá? Então vamos lá. No Linux, tá? Porque aqui nesse canal a gente trabalha com Linux, porque é o sistema mais seguro, pois é open source. Windows e Mac são sistemas fechados, então ter backdoors de fábrica, ter backdoors de aplicativos que já vem padrão nesses sistemas operacionais, é viável ter backdoors governamentais ou da própria empresa. A Apple foi processada para pagar por uma violação de privacidade usando a Siri instalada de fábrica nos seus dispositivos Apple, que coletava os dados dos usuários. Então Linux, a gente tem que trabalhar com Linux para operações sensíveis de privacidade, tem que usar Linux, Tails, etc., que é um sistema open source. Então no Linux a gente pode usar para criar partições o gparted, né? Então você dá um sudo apt install gparted, eu já tenho ele instalado, ou sudo apt install gnome disks. O Tails tem o gnome disks. O Tails aqui não deu certo, mas a gente tem aqui o gnome disks, gnome disks, né? Ele entra aqui no gnome disks, que ele particiona HDs, pendrive, etc., né? Abre, monta, etc., ele faz tudo isso. Então a gente tem esses dois programas de interface gráfica mais fácil para o leigo, né? A gente tem a parte da linha de comando, mas a gente tem essa parte para o leigo, né, usar. Vamos começar com essa parte para o leigo usar o gnome disks ou o gparted. É bom ter os dois, porque às vezes o gnome disk não erra em fazer certas coisas, o gparted nos permite fazer outras coisas, ter outras informações. Então o que é uma partição, né? É o processo de dividir um conjunto de dados ou um sistema em partes menores e mais gerenciáveis. Em computação refere-se à divisão de um disco rígido, pode ser um pendrive também, um SD card, né? Um micro SSD, em seções independentes.
permitindo a instalação de múltiplos sistemas operacionais ou a organização de dados. Certo? A gente tem a tabela, né, de partição, que pode ser GPT ou MBR. O MBR é um esquema de partição mais antigo, que suporta até 4 partições primárias e tem um limite de 2 TB por partição. Partição primária são partições que você pode instalar sistemas operacionais nele. Então no MBR você conseguia instalar, né, usando o MBR puro, 4 sistemas operacionais no máximo neste HD. Hoje com o GPT você suporta praticamente ilimitado o número de partições primárias, né? O MBR tinha um limite, né, de tamanho, e o GPT ele permite partições muito maiores para você armazenar dados, instalar sistemas operacionais, etc. Um detalhe sobre a senha, né? Muita gente cria uma partição criptografada, mas ele pega um papelzinho ou vários papéis e coloca na sua casa a senha gravada em anota, e ele guarda esse papel em algum lugar, esconde dentro da sua casa. O que acontece? Se você esconder dinheiro dentro da sua casa, dependendo de quem invade a sua casa, são agentes do Estado de certos países que invadirem a sua casa, eles vão encontrar o dinheiro. Da mesma maneira, eles vão encontrar esse papel que tem a senha da partição criptografada, ou do HD criptografado, do sistema operacional, etc. Então o que você tem que fazer? Você tem que codificar na escrita. O que é codificar na escrita? Você tem que inventar um código e você tem que armazenar esta senha dentro desse esquema de codificação, ou em vários papéis, ou em um papel só, em vários lugares da casa, mas é uma codificação desta senha e só você sabe montar, só você sabe o algoritmo para montar, remontar esta senha, tá? Então, o que acontece? Você precisa guardar a sua senha de maneira que ninguém vai conseguir decifrar. Ou saber de memória, só que memória você pode esquecer, etc. Então é perigoso, mas senhas altamente críticas é bom você nem ter o papel nem a codificação na escrita, ter tudo de memória. Mas você todos os dias tem que revisar, certificar que está na sua memória, porque se você perde a senha da sua memória, você perde todos os dados, não conseguirá acessar mais os dados. Você pode também memorizar uma senha de um gerenciador de senhas e dentro desse gerenciador de senhas colocar várias senhas, inclusive a senha das partições. Eu acho um pouco perigoso. Esse gerenciador de senhas teria que ser acessado em um sistema offline por segurança e se manter em um sistema offline, em um computador que sempre fica offline, em um pendrive que sempre fica offline, para que nenhum hacker online consiga roubar o arquivo do gerenciador de senhas, ou quando você se você estiver num computador que você fica online, você usar o gerenciador de senhas, se tem um hacker que invada o seu computador, ele poderá ver as senhas, saberá a senha das partições, etc. Então tem que ficar um gerenciador de senhas 100% offline, em um computador offline, em um arquivo que nunca se conecta online. E daí você tem uma senha mestre, e dentro dessa senha você vai ter ali várias senhas de várias partições que você pode estar usando e visualizando em um computador offline para acessar as partições. Também é uma tática que você pode estar utilizando. Aqui no canal tem um vídeo, né, do KeePass aqui na página de cibersegurança, na página de privacidade online você tem o vídeo do KeePass. E o KeePass, né, você tem aqui ferramentas, gerenciador de senhas, daí você coloca aqui 20 caracteres e ele aqui vai gerando as senhas considerando caracteres alfanuméricos, letras maiúsculas e minúsculas, números de 0 a 9 e caracteres especiais. Então é importante que tenha pelo menos 20, de 15 a 30 dígitos, o ideal é 20. E você pode guardar isso num gerenciador de senhas que sempre é acessado offline, em um computador 100% offline. Nunca fique em sistemas que você está online, mesmo para trabalho ou para lazer, não importa, por segurança. E também você pode gerar a senha aqui e anotar codificando na escrita essa senha, conforme eu falei. Você tem que inventar o código
decodificação na escrita, personalizado, que só você sabe decifrar, e você todos os dias tem que revisar como decifrar essa codificação para não esquecer. Não esquecer o algoritmo para decifrar as senhas da codificação na escrita, anotado em papel, etc. Tá? Bom, pessoal, vamos aqui aos tipos de partições. Primárias, né, são partições que contêm o sistema operacional e os arquivos necessários ao funcionamento do computador. Cada disco rígido pode ter até 4 partições primárias se MBR, se você configurou a tabela de partição para MBR. Então era no máximo 4 partições. Daí, para você ter várias outras partições, você tinha que criar uma partição estendida e colocar dentro dessas partições estendidas partições lógicas, para ter inúmeras partições. O GPT já não precisa disso, você já pode ter mais partições, um número praticamente ilimitado de partições. E tamanhos maiores, né? O MBR você tem a limitação ali de tamanho que a gente estudou. Partições lógicas são partições criadas dentro da partição estendida, e a partição estendida ela é usada para colocar partições lógicas dentro dela. Isso era usado no MBR. No GPT é necessário a gente usar a partição estendida? Eu nunca usei, quem usa eu não sei porque uso tal. Daí eu já não vou dar aula nisso porque eu não entendo muito, eu não tenho experiência com partição estendida lógica, eu só uso partição primária. E uso o modo GPT, inclusive o necessário para a gente atingir o nosso objetivo de criptografar partições. E os tipos de sistemas de arquivos, ou seja, o Linux ele lê tudo em ext4, ou ext3, ext2, são tipos de sistemas de arquivos. Eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, seria outra aula mais específica. Vocês podem pesquisar depois. O FAT ele é genérico, geral, em todos os sistemas operacionais é possível ler. O ext4 do Linux, se eu coloco um pendrive com uma partição ext4 no Windows, o Windows não lê. O Mac também eu acho que não lê, porque é um sistema de arquivos. Esses sistemas operacionais não lê. Ele é particular para Linux. O NTFS de Windows, o Windows vai ler. O Linux consegue ler, todavia, o NTFS, apesar de ser um sistema particular do Windows. O Mac, eu não sei, talvez ele consiga ler também. O APFS é sistema de Mac. O Windows, o Linux não consegue ler esse sistema de arquivo de Mac da Apple, que é particular para a Apple. Dos celulares iOS, do Mac, do laptop Mac, etc., computadores Mac, é tudo, sistema operacional de Mac, Apple, é tudo APFS, tá? Então, vamos criar partições por meio do GNOME Disks. Então, só corrigindo aqui, que para instalar o GNOME Disks, você dá um sudo apt install GNOME Disk Utility, tá? GNOME Disk Utility. GNOME Disk Utility. E você aí instala. Eu já tenho ele instalado. Para você logar, você dá um GNOME Disks, para você entrar nele para efetivar as partições. O que acontece? Eu estou logado como root. Se eu entro no GNOME Disk como root, ele vai montar como root, e somente o root vai poder acessar os arquivos. Então, como o meu usuário aqui ele é, o usuário normal, então eu quero acessar os arquivos, quero montar os arquivos e quero ter acesso com permissões desse usuário. GNOME Disks, tá? E daí, por exemplo, eu tenho aqui o pendrive que está com uma partição do tipo ext4 de Linux. Selecionei ela e vou clicar em play para montar. Daí, ó, ele montou aqui, ó, barra média, barra leking, e eu não coloquei nome nessa partição, rótulo, etiqueta nenhuma, rótulo nenhum, nome nenhum, então ela tá com esse nome maluco aqui. Então veja que está em barra média, barra leking, e do usuário leking com as permissões para o leking acessar, né? Agora é claro, as permissões de arquivos você tem aqui no Guia Linux para Iniciantes, 91 comandos de terminal e truques essenciais para iniciantes dominar o Linux com rapidez. Veja esse artigo ou vídeo, clicando aqui. E o que acontece? Tem
ensino sobre permissões de arquivos. Pode ser que arquivos dentro da partição que você acessou esteja restrito só para root, ou esteja restrito só para um certo usuário, e você não vai conseguir acessar. Daí você teria que entrar como root e modificar as permissões de arquivos, de acesso a pastas, etc. Não vou dar aula sobre isso aqui. Mas, para você ver onde ele está montado, você vai em cd/media, cd/leking, que é o usuário. Então poderia ser um outro usuário que é o seu, que você inventou. E você tem aqui, ele foi montado aqui. Então para esse usuário eu também montei isso aqui, né? Fiz várias montagens aqui de outras partições específicas que eu vou estar usando aqui. Então por padrão o GNOME Disks ele monta no /media/leking, no /media/usuário, né? /media, o endereço /media/usuário. Pode ser outro usuário qualquer. Se for com root, você está logado como root, ele vai criar uma pasta root. Então vai ser root e vai ser isso aqui, né? Se a gente entrar como root, ele vai montar na pasta, vai criar uma pasta do root dentro de média e vai estar tudo com permissão de root, somente com acesso para o root a essa. Só o root vai ver essa partição, né? Acessar essa partição. Então assim, eu vou desligar aqui e vamos aqui dar um overview no GNOME Disks. Você tem aqui essa opção para você formatar o disco inteiro, criar a imagem de disco. Eu não recomendo você criar a imagem de disco com o GNOME Disks, eu tenho experiência e dá errado, não funciona direito. Restaurar a imagem de disco também é problemático. O ideal é usar o DD, que eu já ensinei em várias aulas aqui de antiforense mesmo, né? E outras aulas eu ensinei como criar a imagem, né? Criar clones, depois restaurar esses clones de sistemas operacionais, etc. Então é melhor usar o comando DD. Pelo GNOME Disk geralmente vai dar erro, ou pelo menos eu tenho experiência de dar erros, então não recomendo você usar. E desligar, ele desliga você clicando aqui. Ele desliga aqui o pendrive. Ou HD externo. Eu vou inserir aqui ele de novo. Então a gente pode visualizar ele aqui de novo. Então vamos fazer o seguinte. Aqui você pode, né, excluir a partição. A gente vai excluir aqui. Então veja que não tem nada, né? Tá com espaço livre e nada. E daí eu clico aqui, em formatar, né? Formatar discos. Daí ele vai ter a opção de MBR ou GPT. Ou sem particionamento vazio. No caso, a gente vai usar o GPT por conta daqueles benefícios que nós estudamos. Tá? GPT, MBR ou GPT. Não sobrescrever os dados existentes. Você pode colocar sobrescrever os dados existentes. O que ele vai fazer? Ele vai usar o comando, né, equivalente ao comando né, sudo dd if igual a /dev/0 of igual a partição, né, o endereço da partição. Então ele vai copiar esse arquivo aqui, vai sobrescrever com zeros. É isso que ele vai fazer, porque ele está fazendo tudo em interface gráfica, né? Pendrive não adianta você sobrescrever, nem SSD com zeros que não funciona. Então não sobrescreve, eu já ensinei na aula de antiforense, várias aulas de antiforense, da playlist e de artigos de antiforense que existem. Compatível com sistemas modernos. Vamos lá então trabalhar com GPT e vamos formatar, né? Então, o sistema de arquivos a gente formatou para o sistema de arquivos GPT, só isso. Não tem partição nenhuma aqui, né? A gente só formatou o disco, colocou aqui GPT e formatou, pronto. Então aqui é só esse processo é só para você transformar em GPT ou em MBR com o GNOME Disks. Só isso. Agora vamos criar as partições dentro da tabela de partição GPT. Então posso criar uma, duas, três partições específicas.
né? Então, por exemplo, eu posso criar uma partição só para o Windows, para acessar no Windows, que é o FAT, e outra só para Linux criptografado. Tá? É isso que a gente vai buscar fazer aqui. Então vamos criar aqui uma... Aqui você tem o tamanho da partição. O pendrive ele tem 7.700 aproximadamente de megas, 7 GB. Então vamos colocar aqui 3 GB para a partição FAT, né? Então vamos colocar aqui FAT aula, né? Compatível com todos os sistemas e dispositivos, é o FAT. E não tem como criptografar, não tem como colocar senha, nada, tá? Beleza, criei. E aqui, então ele está criando aqui, gerando, e aqui eu clico em mais de novo. Aqui eu tenho essas opções aqui para editar a partição, né? Posso colocar nome, posso fazer um monte de edição aqui, redimensionar, e já são coisas mais avançadas. Tem também como criar clones aqui, eu já disse, não recomendo usar o GNOME Disk para criar clones ou para restaurar imagens, porque ele tende a falhar comigo, ele falhou muito. Então eu prefiro usar a linha de comando e usando o comando DD mais complexo, porém mais efetivo. Aqui na segunda partição, a gente vai clicar em mais e vamos criar aqui uma partição do tipo ext4 aula, vai ser o nome. Você pode colocar aqui para sobrescrever, mas como se trata de um pendrive, não adianta sobrescrever com zeros, para impedir a recuperação de dados anterior. O disco vai ser do tipo ext4 e proteger o volume com senha LUKS1, com senha do Lux. O Lux que a gente tem que usar é o LUKS2, tá? Esse GNOME Disks, ele tem o LUKS2, mas o GNOME Disks de versões anteriores do Debian, Debian 11, Debian 10, ele tem o LUKS1 que é vulnerável. Inclusive o Tails ficou vulnerável na partição criptografada que usava o LUKS1, tá? Usava o LUKS1. Então ele ficou ele parou de usar o LUKS1 para usar o LUKS2. Então você tem que checar ali para ver a versão, né? Tem que ser o LUKS2 atualmente, em 6 de maio de 2025, o LUKS2 não está vulnerável. Se tiver vulnerável e lançarem um LUKS3, daí a gente teria que certificar e tá usando o Lux, que é seguro segundo os reportes de cibersegurança dos especialistas. Então a gente vai criar uma senha, tá? Senha tem que ser daquele tipo alfanumérico que eu falei. Eu vou colocar uma senha normal aqui para somente exemplificar, para ser mais rápido, tá? Mas tem que ser uma senha de 20 dígitos, complexa, tal, etc. Tem que usar todo aquele procedimento de senhas complexas ensinado antes. Vamos criar. E beleza, eu tenho aqui uma partição criptografada, tá? Para Linux, onde eu posso colocar arquivos aqui dentro e ele fica protegido pela senha. Ou seja, quem acessar o pendrive, se você perder o pendrive, se alguém entrar na sua casa, se apreenderem seus equipamentos, em certos países tem infelizmente injustiças e podem apreender seus equipamentos porque você não conseguem rastrear você, etc. Então esses infelizes terão a barreira da criptografia para tentar acessar seus arquivos. Se não está criptografado, eles vão ver tudo, acessar tudo, conseguir recuperar tudo. Então você usa a criptografia para proteger os seus dados contra esse tipo de injustiça. E vamos montar aqui o FAT também, ó, né? Então ele montou aqui em barra média, barra leking, né? E colocou aqui a opção FAT aula. E aqui a gente vai deixar ele fechado. Quando você conectar o pendrive, ele vai estar fechado assim. O Linux vai automaticamente identificar. Hoje em dia já está programado para identificar. O pendrive ele está sendo conectado e tem uma parte criptografada, ele vai pedir a senha. Ou você entra no GNOME Disks e clica aqui, ele vai pedir a senha
vai pedir a senha aí. Beleza, aí ó, agora tá com erro aqui para desbloquear. Então, vamos lá, pessoal, vamos aqui abrir. Eu refiz a partição, tá? Porque deu um probleminha lá. Então vamos abrir, abrimos. E vamos colocar no Play para montar. Então ele montou aqui no barra Leking ext4 aula. E aqui a gente vai montar também o FAT. Então a gente vai ver aqui, ó. O aula está aqui dentro. E o ext4 aula está aqui dentro. Então eu venho aqui dentro. CD para navegar. Estou aqui dentro. Tá? Então vamos dizer que, por exemplo, tá com permissões de arquivos específicas para você, que você não consegue acessar como usuário Leking. Então você teria que entrar aqui dentro, né, e dar um chmod user group e fazer lá a modificação das permissões de arquivos para que você possa acessar. Daí eu não vou dar aula sobre isso, por conta. E também, né, você poderia dar um chmod mais user group. Você poderia, né, se por exemplo a permissão de arquivo para esta partição foi configurada somente para o usuário Joãozinho e você não é o Joãozinho, você teria que usar, né, o sudo shon e teria que colocar o usuário Leking, grupo Leking, sobre essa pasta para você acessar, por exemplo. Depois modificar as permissões de arquivo para ler, escrever, etc. Não vou dar aula sobre isso, mas tem que avisar para o pessoal leigo que pode ter problemas abrindo certas partições, abrindo certos pendrives, etc. E vão estar com permissões de arquivo da pasta inicial ou de outras pastas e arquivos diferentes você não vai conseguir acessar. Como root, você consegue acessar tudo. E quando eu acesso o Nautilus, né, que é o navegador de arquivos, vai aparecer aqui a partição montada para o meu usuário. Se eu entrasse no GNOME Disks como o root, não apareceria para mim, só seria montado para o usuário root. E outro usuário também é a mesma coisa. Então eu consigo acessar aqui, né, acessei aqui é o FAT também, que eu posso gravar arquivo, posso escrever coisa aqui dentro, etc. Tá? E agora, pessoal, vamos aqui modificar a senha, né? Vamos modificar aqui a senha. Então a gente vai desligar aqui, desmontar. Então a gente desmontou e vamos aqui criptografar de novo e vamos, ó, alterar frase secreta, né? Então eu vou entrar aqui com a senha que foi configurada e vou colocar uma segunda senha. É bem fraca, tá, a senha, mas só para ser rápido aqui, mas você tem que usar uma senha altamente complexa como aquela falada no começo. Estou colocando aqui mais para agilizar o tutorial. E altera. Então tá alterado. Então vamos lá, vamos abrir aqui uma nova senha. Está desbloqueado, certo? Perfeito. Então a gente tem aqui criptografando partições específicas, criando partições específicas, criptografando certas partições e não somente criptografando partições do sistema operacional inteiro, ou seja, HDs externos, pendrives externos, SD cards, micro SD cards, SSDs externos que você está usando externamente. Você pode criar partições usando o GNOME Disks e depois criptografando com o LUKS-2, inclusive facilitado para o iniciante, sem precisar de comandos complexos pelo terminal. Vai ter uma aula de criar partições pelo terminal, criar tudo pelo terminal, vai ter também uma aula sobre isso futuramente, mas para o leigo aí, o pessoal que é novo, é melhor trabalhar aí com
o GNOME Disks. Dentro do Tails, como root, você pode fazer tudo isso que eu falei, ou dentro de qualquer Linux, o GNOME Disks ele já vem padrão em qualquer Linux, ou você pode instalar manualmente como ensinado antes. Bom, então um erro que muita gente comete, vem aqui no meu site em privacidade online, você vem aqui no Antiforense, faça maratona em todas essas aulas, talvez daqui a 2, 3 anos vai ter mais aulas, mais artigos sobre isso, e aqui ensina erros comuns que muita gente tem sobre começar a usar criptografia. A pessoa que é leiga, que não entende muito sobre criptografia, ela não sabe que no pendrive, flash memory, SSD, os dados não apagam, quando mesmo usando o software do fabricante para dar o Secure Erasing, não apaga direito, não funciona direito, pesquisadores provaram isso, então SSD e mídias tipo pendrive, os dados não apagam. Então se você usou por muitos anos, né, o mesmo HD ou um pendrive, e você não criptografou os dados, ou você criou várias partições e nunca criptografou os dados, mesmo você formatando, os dados estarão lá para ser recuperados e reconstruídos por ataques forenses. Então a gente tem aqui o PhotoRec, né, para recuperar arquivos. E está faltando colocar aqui, que eu vou atualizar hoje ainda, o PhotoRec para recuperar partições. Então a gente criou partições, tem como recuperar partições, tem como recuperar sistemas operacionais inteiros e hackeá-los depois de recuperá-lo. E recuperar arquivos de partições que não tinha criptografia nenhuma. Quando tem a criptografia, a pessoa vai ter que saber a senha e quebrar a senha da criptografia. Se for uma senha de 20 dígitos com caracteres alfanuméricos e números e caracteres especiais, alfanumérico, né, letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais de 20 dígitos, é muito difícil hackearem, né, quebrarem essa senha. Vai levar milhões de anos aí para a pessoa conseguir quebrar via brute force. E quando você tem o HD ou pendrive que você usou sem criptografia os dados, dá para recuperar com o PhotoRec e outros programas forenses, outras técnicas forenses, carving, partições dá para recuperar. Então o erro comum que muito usuário leigo vai fazer é o seguinte: olha, eu vou começar a criptografar os dados para proteger os meus dados, com senha e etc. Mas os antigos você simplesmente formatou e começou a criptografar os dados agora. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o Secure Erasing. SSD, pendrive e celular, a mídia de armazenamento é seguro você quebrar, destruir completamente. A primeira coisa que você faz é criar um HD criptografado, externo. Daí do seu celular, vamos colocar aqui celular, o seu sistema operacional, SO, etc. Ou mídia de armazenamento, vou colocar aqui mídia de armazenamento. Tudo isso você vai copiar todos os arquivos para cá. Esse HD novo tem que ser HD, não é SSD, não é pendrive, não é flash memory, porque HD tem como você usar métodos de Secure Erasing com segurança. Nos SSDs e pendrive já expliquei aqui nesta aula, neste artigo, que são mídias perigosas, não são seguras para apagar definitivamente os dados, impedindo a recuperação dos dados. O SSD você vai quebrar e destruir completamente para impedir a recuperação de dados, porque não dá para usar Secure Erasing nessas mídias. E vai comprar outro SSD, vai comprar outro pendrive, vai ter prejuízo, mas se você quiser ter segurança dos dados, daí você faz o backup daqui para cá, onde estaremos usando criptografia. Nesse SSD, nesse pendrive novo, que os dados antigos estarão lá. E os dados que você fez o backup, você quer criptografar e proteger o acesso, estarão aqui criptografados. E a criptografia estaria protegendo estes dados. Se fosse HD, nesse caso, os dados antigos, bastaria usar os métodos ZeroFill, Unrandomed Fill e outros métodos para apagar definitivamente os dados
antigos e impedir a recuperação forense. Com SSD, pendrive, flash memory, tem falhas, tem problemas nessas mídias. Cientistas provaram com várias experiências, tem o meu artigo que fala sobre isso. Então não adianta usar Zero Fill, não adianta usar Shred, não adianta usar nada. Tem a esperança de fazer ataque de corrupção. Eu vou fazer vídeo sobre isso, mas é um pouco complexo. Então o ideal é destruir fisicamente as mídias de armazenamento SSDs e pendrives e proteger os dados que antes você não protegia com criptografia e são recuperáveis por ataques forenses em uma nova mídia de armazenamento criptografada com grande senha, etc. Então a criptografia é uma barreira. Ela não é anti-tortura, ou seja, por tortura podem obrigar você a revelar a senha, etc. Então numa situação de guerra, né, onde você é pego por um exército, não tem jeito, você vai ter que falar a senha. Em certos estados, os próprios agentes do estado, em certos casos de ditaduras, você vai ter que falar a senha para eles, senão eles vão torturar você até você falar a senha. Mas em casos onde tem direitos humanos, é só você não falar a senha e eles, né, vão ter muita dificuldade para... ou não vão conseguir quebrar a senha e não vão conseguir acessar os dados e ponto final. Então, tem que ter esses cuidados, tem que evitar esses erros. Maratone aqui a playlist e a lista de artigos da seção antiforense aqui do meu site, do meu canal do YouTube, para que você fique protegido e não cometa esses erros e impeça a recuperação dos dados antigos das quais você não tratou de protegê-los com criptografia ou com secure erasing ou armazenando estrategicamente em mídias de HD, porque é mais seguro para secure erasing depois, para você apagar os dados e impedir a recuperação por ataques forenses. E dessa forma você ficaria protegido. Se você não fez isso, faça esse procedimento que eu ensinei para você. Vivemos em um mundo onde nossos dados estão constantemente em risco. Vazamentos de informações, ataques cibernéticos e a vigilância incessante são uma ameaça real em um cenário onde o invisível é inatacável. A anonimidade online nunca foi tão crucial. Você já imaginou como seria navegar na internet e negociar criptomoedas sem deixar rastros? Apresentamos o curso definitivo para seu anonimato total em exchanges e na navegação online. Aprenda táticas de guerra avançadas de anonimidade usando a rede Tor. Descubra como aniquilar rastros físicos na sua máquina e esconder suas atividades online, tornando sua presença na web praticamente invisível. A vulnerabilidade pouco conhecida do rastro deixado pelo aplicativo D2FA, usado em exchanges, e-mails e outros sites. Aprenda a criar e-mails e contas anônimas em exchanges, onde o rastro inevitável do 2FA será eliminado com a amnésia do Tails Linux OS, protegendo você contra qualquer ataque físico usando nossas táticas cibernéticas antiforenses novas. Descubra o algoritmo de anonimidade que permite que você permaneça anônimo após comprar criptomoedas, mesmo se for identificado durante o processo. Aprenda a contornar o registro em exchange sem KYC usando a técnica Bait IP Ghost. Esta estratégia inovadora permite que você se mantenha protegido pelo Tor, mesmo que a exchange não o permita diretamente. Crie perfis fantasmas em redes sociais centralizadas e mantenha sua identidade protegida pela rede Tor, mesmo quando a rede Tor é censurada. Não espere até que seja tarde demais, proteja sua privacidade e segurança online agora mesmo. Inscreva-se no nosso curso e torne-se invisível para garantir sua segurança digital. Clique no link abaixo na descrição do vídeo e dê o primeiro passo para o anonimato.